E aí, Yuri aqui falando. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um episódio que aconteceu essa semana no meu Instagram. Nele, eu fiz uma pequena enquete para os meus seguidores, tentando entender se eles conheciam o nome da nossa Bolsa de Valores, para a gente tratar sobre aquele vídeo que eu contei a história dela. Nessa pesquisa, existiam itens dos mais diversos, desde o item certo até dois que me chamou a atenção. Eram os itens que tinham como nome da nossa Bolsa de Valores Ibovespa e Ibov, que são dois nomes que se referem à mesma coisa. E esses dois itens foram bastante marcados. Por isso, me adiantei e vou explicar o que significa Ibovespa. Tá certo? Antes de começar o vídeo, vou te pedir que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, para que cada vez mais conteúdos como esse cheguem até pessoas como você, pessoas que estão interessadas a cada vez mais aumentar o patamar da sua saúde financeira. Bom, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, primeiro de tudo, o Ibovespa é o índice da nossa bolsa, é o índice da Bolsa Brasileira. A grosso modo, ele serve como um termômetro, uma espécie de bússola para saber para onde o mercado está indo, para onde a nossa bolsa está se locomovendo e assim a gente conseguir se posicionar e entender se é um ciclo de alta, um ciclo de baixa e assim por diante. O índice surge para te ajudar, para servir como uma espécie de bússola, como eu te disse anteriormente. Então eu vou te dar alguns exemplos, um fictício e outros exemplos reais. Por exemplo, um fictício. Você quer entender como funciona um determinado ramo de uma determinada bolsa de um determinado país. Por exemplo, tecnológico. Você vai separar as maiores empresas de tecnologia, criar um critério, criar um cálculo, pronto, o seu índice está criado. Agora vamos para casos reais, índices que existem. O índice mais usado pelo mundo inteiro, principalmente pelos americanos, é o S&P 500. É o índice que reúne as 500 maiores empresas americanas. Outro índice que eu posso te dar um exemplo é o Dow Jones. É conhecido como índice industrial. Apesar de dentro dele não ter só empresas ligadas à indústria ou empresas industriais, ele ficou conhecido assim. Então é como se esse índice nos desse como base, por isso o apelido, nos desse como base noções de como anda a indústria, principalmente a americana, que é onde ele está inserido. Bom, então agora um índice brasileiro. A gente não tem só o Ibov, a gente tem outros índices e um dos mais conhecidos é o SMLL, é o nosso índice de Small Caps. Vamos só abrir um parêntese aqui, se você ainda não sabe o que é um Small Caps, aguarda que vai vir um material bastante interessante e você vai entender totalmente o que é uma Small Caps, uma Mid Caps, uma Blue Chips, Big Caps, enfim, você vai aprender o que é e principalmente como escolher empresas Small Caps, Mid Caps, enfim. Então aguardem que esse material vai ser entregue para vocês. Bom, então o índice é isso. Precisa analisar uma pequena fatia de uma bolsa, o índice vai te ajudar. Precisa analisar a bolsa inteira, o índice vai te ajudar. No Brasil eu te trouxe esses dois exemplos, do SMLL e do Ibov, cada um dentro da sua realidade. Bom, então como funciona o Ibovespa? O Ibovespa, também conhecido pelo códigozinho dele, o Ibov, é uma carteira imaginária com diversas empresas. Essas empresas entram basicamente por dois critérios: o seu valor de mercado e o volume de negociações diárias que essa empresa tem. Assim a gente consegue concluir que o Ibov, que o Ibovespa, é a reunião das maiores empresas brasileiras no presente. Sim, no presente, porque isso não é garantia de retorno futuro, que essas grandes empresas serão maiores ainda ou que pelo menos ainda serão as maiores empresas brasileiras ou sequer ainda existirão. Esses dois critérios são os dois principais que vocês precisam entender agora. Existem alguns critérios técnicos, mas esses dois grandes critérios é o que vai definir o tamanho e a importância dessas empresas para o Ibovespa e, por que não dizer, para a nossa economia. Bom, Yuri, entendi que são mais ou menos as maiores empresas brasileiras que compõem esse índice. Então, quantas são? Quantas empresas tem dentro desse índice? Até hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, a gente possuía 76 tickers dentro desse índice, das quais algumas empresas foram contempladas com duas modalidades de ações. Porém, como eu disse, isso não é uma regra. Uma empresa pode entrar, outra empresa pode sair desse índice, ou mais, uma empresa pode subir de ranking e ocupar uma importância e um valor maior,
ou diminuir no ranking de acordo com aqueles critérios que eu tinha mencionado anteriormente. Portanto, quanto maior o peso que aquela empresa tiver dentro do índice, mais ela vai puxar para si a responsabilidade de jogar o índice para cima ou para baixo. Peso? Como assim peso? Bom, cada empresa vai ter o seu peso. Como eu tinha dito, o índice é composto por grandes empresas brasileiras. Porém, essas empresas têm diferente tamanho, diferente ordem de crescimento, diferente volume de negociações, enfim. Então, se uma empresa A atinge muitos desses critérios com a sua nota máxima, digamos assim, então ela vai ocupar uma colocação maior dentro do índice. Se a empresa não consegue tirar nota 10 em todos os critérios, em valor de mercado, em volume de negociação, o volume de negociação dela é menor do que a empresa A, enfim. Essa empresa B ela vai estar em uma determinada colocação dentro do índice. Por exemplo, a Vale equivale a pouco mais de 11%. Isso mesmo, uma empresa equivale a 11% de um todo. Das 76 empresas, só a Vale ela equivale a 11%. Por exemplo, a Petro, com as suas duas modalidades de ações, ela equivale a mais ou menos 10%. Então, para você ter uma ideia, essas duas empresas, Petrobras e Vale, equivale por volta de 20% de todo o resto. Os outros 80% estão concentrados nas outras 74 modalidades de ações, que dá mais ou menos um número perto de 74 empresas. E aí você me pergunta, Yuri, isso é bom? Está concentrado duas empresas numa fatia tão grande, numa porcentagem tão grande dentro do índice? E aí eu te respondo, talvez esse nem seja o nosso maior problema. Por quê? O nosso índice é composto em sua maioria por três fatias, por três grandes setores: bancos, commodities e empresas estatais. Às vezes é as duas coisas, às vezes um é ligado ao outro, então o nosso índice está totalmente concentrado nessas três prateleiras. Isso é bom? Isso é ruim? Isso são cenas para os próximos capítulos. O que eu queria te trazer aqui hoje era como funciona o nosso Ibovespa, mais ou menos como é a sua constituição, o que é o nosso índice, exemplos de outros índices para você conseguir fazer essa correlação e entender a importância dele. E toda vez que você vê essa palavrinha lá no seu aplicativo, lá na sua corretora, lá na televisão, você entender que a pessoa que está falando a palavra Ibovespa ou Ibov está se referindo ao nosso índice, e o nosso índice é composto desta forma e com esta importância. A finalidade desse vídeo é essa. E se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. É muito importante a sua participação. Deixa seu like, compartilha e no mais é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo encontro e a gente se vê.